reabertura das agências do INSS e a polêmica do trabalho dos peritos chamou a atenção para um outro problema: o afastamento do trabalho por conta de doenças. Mas quais são as principais doenças que provocam esses afastamentos do trabalho? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E a minha convidada para essa conversa é a doutora Natália Cardoso, que é cirurgiã vascular e angiologista. Bom dia, Natália. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Você é cirurgiã vascular, quer dizer, é ligada a varizes. Varizes é um problema. A gente pode pensar a princípio que esse não é um problema que produz afastamento do trabalho, mas a gente está pensando errado, né? Exatamente. Na verdade, é um dos CIDs que causa maior número de afastamentos de trabalho. Maior? Para vocês pensarem, né, as varizes, elas não são só um problema estético. Elas podem causar dor, cansaço, inchaço e inclusive feridas. E essa é a maior causa, o estágio mais avançado das varizes, é que acabam causando afastamento. Tá, então vamos pegar logo lá o começo. O que provocam varizes? O que causa varizes? Todo mundo pode ter, porque a gente pensava assim, isso é um problema de mulher, como você falou, a gente pensa que é um problema estético. Você já disse que não é. Mas o que provoca o aparecimento de varizes? As varizes, elas têm vários componentes. Dentre eles, o mais forte é a genética. Para você ter noção, Elda, se o seu pai ou a sua mãe tiverem varizes, você tem 30% de chance de herdar. Agora, se forem os dois, 70%. Meu Deus, mas 30 com 30 dá certo. Pois não é? Então aumenta bastante. A carga genética, ela acaba influenciando muito. Mas além disso, os seus hábitos de vida, sobrepeso, o uso de hormônios, né, ficar em pé por longos períodos, se mostraram fatores de risco para o desenvolvimento de varizes. Sobrepeso. Se a gente está numa época em que a obesidade se transformou num problema de saúde pública, a gente pode dizer também que o aparecimento de varizes aumentou por conta disso. Com certeza. As pessoas têm se alimentado pior, né, nessa correria, inclusive nesse período aí da pandemia, né, que ficaram mais em casa, ficou parado, ficou mais ansioso em casa, acabaram comendo. Então, a obesidade, o que acontece? Quando você tem um grande peso, fica mais difícil do sangue voltar do pé para o coração, porque ele tem uma sobrecarga e tem que vencer toda essa sobrecarga. E aí as veias podem se dilatar, formando as varizes. Entendi. O que é varize na verdade, doutora? A gente falou do que provoca o aparecimento dela, mas o que é varize? Varizes, elas são veias dilatadas e tortuosas que ficam na camada da pele. Né? Então, as veias normalmente, como que elas funcionam? Elas trazem o sangue de volta do pé para o nosso coração. E algumas pessoas já nascem com os defeitos nas válvulas dentro dessa veia. Você já veio com defeito de fabricação. De fábrica, exatamente. Por isso que a genética conta. Ou então, às vezes, a pessoa faz isso, fica muito em pé, tem um sobrepeso e aí tem essa sobrecarga e ela vai se dilatando. Conforme ela vai dilatando outras veias, pode sangue extravasar para a pele, formando aquelas manchas escuras e que podem, né, infelizmente, no último estágio, evoluir para uma úlcera venosa, que é uma ferida. A gente vê muito assim em pessoas bem gordas, vamos dizer, fica assim uns nozinhos ao longo da veia. Aquilo é o quê? É um aneurisma venoso, que a gente chama. É que ela está tão dilatada que ela forma como se fosse uma saculação. O perigo, né, dessas veias muito dilatadas e muito superficiais é que elas sangrem. Né? Inclusive, várias dessas pessoas acabam sendo encaminhadas para o pronto-socorro, porque quando elas sangram, então, e aqui a gente vai dar uma dica, a pessoa, geralmente, ela coloca uma toalha em cima, ela não comprime. Então, se você tem varizes e por acaso isso acontecer de sangrar, é só colocar o dedo e apertar. Você pode até ir para o pronto-socorro, mas se você comprimir aí de 5 a 10 minutos, deve parar de sangrar. Vamos refazer essa dica, é super importante. Teve um sangramento. Isso, você tem varizes, né? E aí as veias estão muito saltadas, a pele está bem fininha, por um acaso, né, você teve um trauma, bateu a perna na mesa e aí começou a sangrar, e sangra bastante, né? Então, você não se assustar, vá no lugar que está sangrando, coloque o dedo, pressione por 5 a 10 minutos, fique deitadinho com a perna para cima que vai parar de sangrar.
porque a maioria das pessoas que faz, elas enrolam uma toalha. Aí a toalha enche de sangue. O sangue, aí a gente vai ficando mais assustado. Exatamente. O susto, acho que faz a gente não pensar no que pode ser feito imediatamente. Porque se você vê uma veia sangrando, quer dizer, um sangramento, né? Você não está vendo a veia, né? Você está vendo sangramento pela pele. Mas se você vê aquilo, a gente fica muito assustado, porque deve sair muito sangue, né? Sai bastante. Aí você começa a pensar, ai meu Deus, vou morrer. Pode, por isso que eu falo assim, vá para o pronto-socorro. Mas às vezes, se você apertar, já resolve em casa, ou mesmo quando chegar lá já está em resolução e você fica menos assustado, porque não tem aquela perda de sangue, né, terrível. Então, a compressão, ela ajuda na coagulação. Ah, tá. E o tratamento? Vamos logo para o tratamento, né? A gente já viu esse tratamento imediato, emergencial, que a gente pode fazer em casa. Certo. Mas tem o tratamento médico mesmo. É complicado, doutor? Na verdade, Elda, o tratamento de varizes ele evoluiu muito nos últimos anos. Então, aquela história da pessoa fazer a cirurgia de varizes e ficar 30 dias afastada em casa é coisa do passado. Ah, é? Tá bom? Graças a Deus, agora né? sai. Agora sim. Então, hoje a gente tem técnicas muito novas. Por exemplo, para o tratamento de safenas, a gente tem técnicas de termoablação, que ao invés da gente retirar a safena, como a gente fazia, a gente retirava ela, a gente sobe um catéter por dentro da veia e queima ela de dentro para fora. E aí não tem necessidade de corte nenhum e a recuperação é super rápida. Eu tive uma paciente semana passada que fez essa cirurgia, em 3 dias ela estava de volta trabalhando. Gente, porque antes enfaixava a perna, né? Ficava deitada, não podia se mexer. Era uma cirurgia que era muito grande, né? Um porte grande, uma recuperação dolorosa. Ainda se faz essas cirurgias, né? Mas existem novas tecnologias que tornaram o tratamento de varizes mais confortáveis. A aplicaçãozinha. Hoje a gente pode fazer naquela aplicação dos vasinhos, né? Que é bastante procurado. Já falar deles. já falar desses vasinhos. Quer dizer, mas mesmo nos casos mais complicados, o processo de tratamento, vamos dizer, está bem simplificado hoje. Exatamente. Mudou muito cada vez para ficar menos invasivo. Imagine, Elda, hoje em dia a gente pode fazer esse tratamento sem uma internação hospitalar. Pode ser ambulatorial, com anestesia local, uma leve sedação e o paciente sair andando. Você consegue fazer isso no consultório, sem internação, tranquilo. Mesmo em casos em que a veia está nessa situação que a gente falou, já está muito dilatada. Mesmo nessas situações... Nessas situações, eu acabo preferindo levar para o bloco cirúrgico por ser mais confortável. Se o paciente tem muitas varizes e tem muitas varizes para a gente retirar, então fazer com anestesia local acaba não sendo tão confortável. Isso. Então a gente pode levar para o centro cirúrgico e retirar. Ou tem outro tipo de tratamento, a escleroterapia com espuma. Para aqueles pacientes... que nome, escleroterapia? Com espuma. Isso, que é uma aplicação. A gente faz uma mistura de ar com um líquido chamado polidocanol e parece um mousse. E a gente injeta ele dentro das veias. Isso vai causar uma inflamação e o fechamento dessas veias. Ele é super indicado para pacientes idosos, pacientes com feridas. Por quê? Porque esses pacientes que são idosos, que têm mais risco, acaba que eles serem submetidos a uma anestesia tem um risco muito grande. Isso, verdade. Então a gente consegue fazer esse tratamento, fechar a veia, melhorar a qualidade de vida desse paciente sem levar ele para o bloco cirúrgico. Ok, o assunto é super interessante, a gente ainda tem muita coisa para falar. A gente vai fazer um rápido intervalinho, mas é rapidinho, a gente toma água e volta para continuar conversando. É um minutinho só, eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui com a doutora Natália Cardoso sobre afastamento do trabalho por conta de varizes, que a princípio a gente pensa que isso nem causa problemas desse tipo. E a gente pensa também que é mais só com mulheres, né? Porque a gente sempre associa varizes e mulheres. Essa associação está certa? Ou hoje ela é assim, democrática, vamos dizer? Parcialmente certa, Elda. Na verdade, para 4 mulheres atingidas, a gente tem um homem. Então, realmente, geneticamente, as varizes preferem nós somos privilegiadas, né? De termos as varizes. Mas os homens têm varizes também. Inclusive, necessitam dos mesmos tratamentos e podem chegar à mesma consequência da ferida, como as mulheres também. Se a gente está falando que hoje o processo de tratamento ele está bem diferenciado, ele está bem mais descomplicado e que em 3 dias, 5 dias a gente pode voltar ao trabalho,
essa situação, em que casos ela pode chegar a ser tão grave a ponto da pessoa precisar se afastar mesmo do trabalho? Porque eu vi um dado aqui interessante, que entre 2018 e 2020, quase 30 mil benefícios ativos por incapacidade relacionadas à varizes foram concedidos. Quer dizer, é muita gente se afastando por conta disso. Em que situações, doutora? Então, as varizes, elas são separadas em graus, que vai desde o 0 até o 6. Então, ela inicialmente é aqueles vasinhos, aí ela vai evoluindo para um inchaço, para as veias dilatadas e saltadas que a gente vê na pele. Depois a gente vai ter umas alterações, né, que é a pele escura, a pele com a coloração bem fina, naquele tipo de casca de laranja, e aí o último estágio são as feridas. Então imagine aquelas feridas bem grandes. A gente tem um déficit no nosso sistema de saúde muito grande, Elda. Então esses pacientes, por não ser uma doença que tem uma mortalidade muito grande, acaba que fica para escanteio no tratamento do SUS. Então esses pacientes não conseguem fazer o tratamento e eles vão chegando nesses últimos estágios. Então é muito triste ver uma doença que pode ser tão facilmente resolvida chegar em estágios tão mórbidos. Porque ele tem um atendimento pela rede pública, quer dizer, teria tranquilamente esse tratamento, mas ele não tem, vamos dizer, a importância que ele deve ter no tratamento. Exatamente. É muito difícil para um paciente do SUS ter acesso à cirurgia de varizes, a fazer esses tratamentos, justamente porque acaba sendo priorizado, né, com razão, o fluxo para cirurgias oncológicas, para outras cirurgias que são mais urgentes. Então aí esse paciente acaba sendo negligenciado e aí ele acaba com o tempo, porque essa é uma doença que evolui de anos, ele começa a evoluir e aí fica com muito inchaço, com muito cansaço. Essas feridas muito grandes, às vezes com infecção, com outras coisas associadas, podem resultar até em amputação. Até em amputação, né? Quer dizer, a gente entende, a gente que está aqui do lado de fora, que não está com a varize, entende. Quem está é que não vai entender muito bem essa situação. Agora vamos falar daquela outra situação, a questão estética, que são os vasinhos. Eles, de alguma forma, eles podem causar tanto problemas quanto essas que a gente falou, ou ela é mesmo uma questão estética? Na verdade, não. O que a gente, assim, a pergunta que mais me fazem no consultório, eu tenho esses vasinhos, doutora, eles podem virar varizes? Então, os vasinhos são chamados telangiectasias, que são vasos bem na camada mais superficial da pele, para vocês entenderem. As varizes ficam numa camada mais profunda. Então, eles nunca vão virar, os vasinhos nunca vão virar varizes. Eles estão aqui em andares diferentes da pele. Que a gente consegue ver. Isso. Por isso que a gente vê também, porque eles ficam na camada mais superficial. Só que quem tem tendência para ter vasinhos, né, uma tendência para dilatar as veias, tem a mesma tendência para ter varizes. Então a pessoa pode ao longo do tempo desenvolver varizes também. Ah, entendi. Né? E apesar de muitos dizerem que os vasinhos é só um quadro estético, muitas pacientes minhas que só têm vasinhos vêm queixando de dores, cansaços, que são sintomas de varizes. Então, eles dão sintomas sim. E você se cuidar, você cuidar dos vasinhos, você ter atenção, já que você é portador da doença venosa, é a melhor prevenção. Aí você falou esse cansaço, agora eu consegui entender por que dá o cansaço nas pernas. O sangue fica muito preso. Exatamente, como se ficasse parado, né, ali, porque ele tem dificuldade de voltar. Dificuldade de voltar e acaba ocasionando esse peso, né? Exatamente. Durante a pandemia agora, imagino que vocês já estão com consultórios reabertos, já têm um atendimento. Depois da pandemia, os casos aumentaram? A gente vê, na verdade, uma preocupação maior, né, das pessoas. Além disso, durante a pandemia, teve muitos casos, na verdade, de trombose. Então, esses pacientes, quem tinha trombose, quem não tinha trombose, quem tinha dor na perna, eu acho que a pandemia trouxe uma consciência coletiva sobre a saúde, sobre se cuidar. É que a gente ficou muito tempo sem fazer. Pode ser também. Passamos a pensar do que era importante, o que realmente precisava de cuidado. Começou a pensar assim, olha, mas eu nunca me cuidei, eu sempre tive essa dor na perna, mas nunca me cuidei. Então, assim, desde que a gente reabriu o consultório, eu tenho percebido isso. Muitas pessoas voltaram com essa mentalidade de se cuidar. Eu entendo. Se pudesse, o conselho que você, como especialista no assunto, daria para quem ainda não desenvolveu ou quem tem possibilidade de desenvolver, vamos dizer, tem aquela carga genética, já tem alguns antecedentes que indicam que ela pode ter, mas ela ainda não desenvolveu. O que a gente pode fazer para evitar? Exatamente, uma alimentação saudável,
fazer exercícios regularmente, porque a panturrilha ela é o coração das nossas pernas. Então, se a gente tem aquela panturrilha fortalecida, o sangue tem mais facilidade de voltar. Então, fazer o controle das suas doenças de base e fazer o seu check-up vascular. Se você tem uma história familiar muito forte, é importante que você passe no vascular para pegar essas orientações, para ver se os seus hábitos de vida, se você precisa usar meia, fazer um Doppler das pernas para saber se o problema não já se instalou, porque às vezes o problema é mais interno, ele está lá, mas ainda não apresentou os sintomas. Isso. E justamente para a gente tratar antes que estabeleça aí as varizes. Agora, se a gente já tem dificuldade de fazer a prevenção de problemas que a gente acha assim mais, vamos dizer, mais importantes, tipo câncer de mama, câncer de útero, essas doenças assim mais visíveis, é comum a pessoa ir no consultório só para fazer a prevenção? Não é. Na verdade, só quando tem um histórico familiar muito forte. Então, por exemplo, uma pessoa que a avó teve muitas varizes e que a mãe teve muitas varizes e sofreu muito com isso, então a pessoa, ela vem assim. Ela vem assustada. Ela não vem assim sem nada, mas ela tipo assim, já tem uns vasinhos, ela fala, doutora, pelo amor de Deus, eu não quero chegar no estado que a minha mãe e a minha avó chegaram. Então, cuida de mim antes que chegue lá. Ah, certo. Mesmo nesses casos, ela só vai quando ela já tem algum sintomazinho de que ela pode desenvolver. Porque a gente pode pensar assim, não, minha mãe teve, mas eu tenho um estilo de vida diferente, eu posso não ter, né? Posso não ter, exatamente. É mais ou menos isso, exatamente. Né? Então, a dica certa seria a prevenção. Como em qualquer caso, a prevenção é sempre o melhor remédio. Com certeza, absoluta. Olha, gente, então fica a dica, tá? Cuide dos vasinhos, cuide das varizes, não é uma frescura, não é só um problema estético, é questão de saúde. E com saúde, você sabe, não se brinca. Quanto mais cedo você procurar o remédio, mais cedo você vai ficar curado e, quem sabe, evitar um problema maior. Doutora Natália Cardoso, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Bom dia para você. Muito obrigada, Elda. Obrigada a todos vocês. É um prazer, fico à disposição sempre. Ok, muito obrigada também para você. Bom dia para você que está aí do outro lado nos assistindo, que sabe que essa conversa toda fica à sua disposição no nosso site, nas nossas redes sociais. Você pode nos acompanhar a hora que você quiser, porque nosso conteúdo está lá prontinho esperando por você. Mas só para lembrar, todo dia eu estou aqui às 8h30 da manhã esperando por você, tá? Tchau.